Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar hoje sobre bike indoor. Sabe aquelas aulas de bike, aquelas aulas de bicicleta que tem uma legião de fãs, que tem gente que adora, vai sempre? Pois é disso mesmo que a gente está falando. E os nossos convidados são o Rafa Paulino, que é profissional de educação física, ele dá aula de bike, dá aula de dança, dá aula de ginástica, é personal trainer. Tudo bem, Rafa? Obrigada pela sua presença. Bem, muito obrigado, eu que agradeço o convite, estou bem feliz de estar aqui. E vamos bater esse papo bem bacana sobre atividade física hoje. O Rafa, que aliás foi super recomendado por mais de uma pessoa que eu conheço que adora fazer aula de bike com ele. E quem adora fazer aula de bike também, além de outras modalidades, é a Aline Tsuruda. Ela é engenheira, então ela é praticante assídua de bike indoor. Sei que faz outros exercícios também, a gente vai falar mais sobre isso ao longo aqui do programa. Tudo bem, Aline? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Aliás, começar perguntando para você, Aline, como que você descobriu as aulas de bike e por que você começou a gostar de fazer esse tipo de aula? Eu descobri, na verdade, eu sempre gostei muito de fazer atividade física, desde criança, super influenciada pelos meus pais dentro de casa. E aí na faculdade eu fiquei jogando basquete a faculdade toda, só que eu tive um problema no joelho, então eu tive que operar o joelho. E aí eu não podia fazer nada que tivesse impacto, nem antes da cirurgia e nem depois. Então, antes da cirurgia, desesperada para descobrir o que eu conseguia fazer. Não podia fazer corrida, não podia fazer basquete, não podia nada disso. Aí eu descobri a bike indoor, tinha uma perto da minha casa. Falei, vou tentar. E aí fui na primeira aula, adorei. Muito difícil, mas muito legal. E aí eu continuei, aí faz mais de um ano aí que eu tô nessa de fazer várias aulas. Olha que legal, e é interessante isso, Rafa, estava até comentando fora do ar, que muita gente não sabe que exercício com bicicleta, seja a bike indoor, seja o ciclismo tradicional, é um tipo de exercício bom para quem tem algum tipo de restrição, por exemplo, em relação a joelho em determinados casos, né? Sim, como você tem um movimento que você não tem aquele impacto, né? Atividade física é impacto, andar é impacto, né? A questão é como você faz esse impacto, né? E o movimento circular da bike faz com que você não tenha esse excesso de impacto. Então você faz os movimentos com muito mais fluidez, né? Então você pode aproveitar muito mais, você não força tanto o seu joelho, tornozelo, quadril, né? Que são os grandes problemas, né? Vem do quadril, vai pro joelho e vai pro tornozelo. E querendo ou não, perna é algo que não tem como você deixar parado. Porque o braço, você machucou o braço, você segura o braço. A perna não, você tem que andar. Você pode estar com a botinha, com o pé quebrado, você vai ter que pisar de alguma forma no chão. Não tem como, né? Então, a aula de bike, ela faz com que você tenha mais fluidez. E aí você consegue fazer esse movimento por muito tempo, né? Normalmente as aulas, elas têm de 45 a 60 minutos, né? Antigamente era mais 60, hoje mais 45 minutos, é tudo muito mais enxuto, né? Mas você faz tudo isso com muito mais tranquilidade. É claro que você tem que arrumar a bike da forma certa. Isso é bom. Porque, por exemplo, eu ando na rua, eu vejo as pessoas andando de bike, eu olho e falo assim, que vontade de subir o banco dessas pessoas. Porque elas deixam, às vezes, o banco muito baixo, o joelho muito dobrado, né? Então, não é só você fazer a aula, é como você arruma, como você ajusta a bike para você. Cada um vai ter uma altura diferente, cada um vai ter formato de joelho diferente, né? Quadril diferente. E tudo isso faz uma grande diferença. Eu lembro de uma orientação muito básica que em algum momento da vida eu recebi lá na academia, que era algo do tipo, você fica de pé do lado da bike e o banco da bike fica mais ou menos no seu quadril, é isso? As pessoas ainda usam muito isso. É uma média. Tá. Mas é uma média assim, eu falo assim, desvio padrão de 3 para cima e 3 para baixo, mais ou menos. Porque realmente, para muitas pessoas isso é muito próximo. Só que você tem que sentar, arrumar, olhar como é que tá o joelho, né? Principalmente se você tá com um professor, que isso é maravilhoso. Você ter a orientação, sim. né? Olhar e falar, precisa ser um pouco mais alto, precisa ser um pouco mais baixo, né? Os alunos, aos poucos, eles vão aprendendo e eles mesmos vão colocando já na altura que eles vão entendendo. Só que quando você tem a orientação, porque o aluno realmente ele não sabe, né? A pessoa leiga tá chegando, então ela acha que qualquer coisa vai estar bom na altura, né?
Colocou no ossinho aqui do quadril? Ah, tá ótimo. Não, você tem que olhar, arrumar, ver como é que tá fluido, o joelho tá à vontade, para aí sim a gente começar a atividade com mais intensidade. Sempre falo, arrumou a bike, tá confortável? O banco nunca vai ser tão confortável, né? Mas o joelho tá confortável, o quadril tá confortável? Então agora a gente vai começar, de verdade. E como que é a sua rotina ali de atividade física? Você faz aula de bike quantas vezes por semana? Eu faço 3 vezes por semana. Então é isso, os 45 minutos encaixam muito bem no meu dia a dia. Normalmente eu faço ali na hora do almoço, que dá para aproveitar uma hora de almoço para fazer também. E aí no final de semana, quando eu tenho um pouco mais de tempo, aí eu faço 2 aulas seguidas, porque aí dá ali a 1h30 e cabe também na rotina. Você faz 2 aulas seguidas, porque assim, eu já fiz esse tipo de aula e acho bem gostoso, inclusive. Sim. E até o clima é legal, geralmente tem música, tem uma iluminação toda diferente. Parece uma festa, Parece. né? Você entra no clima da aula. Agora, eu faço uma aula dessas e quando termina eu tô morrendo. Eu não consigo imaginar alguém fazer 2 aulas seguidas. É que é muito de costume, eu acho, né? Então, eu já tinha também essa base da corrida, de ser corridas mais longas. Então, acho que foi criando essa base mesmo. E aí hoje, de final de semana, um dos dias eu faço 2 aulas seguidas. E além de aula de bike, o que mais você faz? Você tem alguma atividade que você considera complementar em relação a essa? Eu tenho a musculação, então principalmente pela questão da cirurgia do joelho, é muito importante eu fortalecer sempre para não ter nenhum tipo de problema. Então, a bike exige bastante ali, tem a força também, né? Mas eu preciso, então, orientação médica, fiz muita fisioterapia também. E aí eu preciso continuar com os exercícios de força de academia também. Aliás, exercício de força, né, Rafa, são exercícios onipresentes, né? Como você também é personal trainer, sei que você tem bastante experiência com isso, da necessidade da gente conjugar aí de um jeito bacana o exercício aeróbico com o exercício de resistência, né? Sim. O exercício aeróbico, normalmente ele é mais gostoso. Né? Ele é mais divertido. Só que você não pode ficar só no aeróbico se você não faz um fortalecimento. Você pega 20 anos atrás, a gente falava que o idoso não podia ir para a sala de musculação. Meu Deus do céu, vai machucar o idoso, não pode. Hoje você sabe que com a musculação você ganha mais massa óssea. Você tem o osso mais forte. Então você tem a estrutura corporal toda mais forte. Tem que fazer. Uma pessoa que teve um problema no joelho, né, desde a adolescência e tudo mais, precisa fazer. O aeróbico é mais gostoso. A musculação, você tem que fazer. Gostando ou não gostando. Você faz por obrigação mesmo. Mas uma obrigação futura. É uma obrigação de qualidade de vida. Se você concilia os dois, você está no mundo perfeito. Né? Mas, com cuidado, com orientação, né? Com firmeza. E a firmeza que eu digo é você falar assim, eu tenho que fazer a musculação. Eu tenho que fazer o exercício resistido. Pode ser que eu comece a gostar. Muitas pessoas começam a gostar. Se você vai numa aula que tem o exercício resistido, mas às vezes é em grupo, vai ser mais legal. A musculação, pode ser que tem gente que não goste tanto. Vai fazer. Outras vão amar. Tudo que é em grupo é legal, né? Porque você conversa com as pessoas, você interage, né? Então é importante você fazer. Mas tem que fazer a parte do exercício resistido. Não tem como. Qualquer tipo de lesão. Eu trabalho hoje como personal, eu vou mais pro lado da qualidade de vida. Eu trabalho mais com melhor idade, pessoas com lesão, pessoas com depressão, né? Porque aí vem toda uma questão psicológica, né? A gente fala muito sobre atividade física, sobre a questão física. E ainda as pessoas falam muito isso. Toda a questão física, né? Então é muito distante quando você vê uma propaganda de uma pessoa com corpo escultural e você se vê com 80, 100 quilos. Não é verdade? É muito distante, né? Então quando o primeiro pensamento é, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Então quando você traz uma base, um cuidado e entende que é um processo, e se você faz em grupo, né? Você vai para interagir. Então é gostoso ir porque vai ter aquelas pessoas, porque aquela aula é divertida, né? Porque você sai de alma lavada. Eu falo muito isso na minha aula, no final. Alma lavada, limpa, descarrega. Então muitas aulas de bike hoje, elas ainda têm esse lado só do treino.
né? Então pode ser que muitas pessoas que estão vendo aqui a gente e ouvindo, nossa, mas eu fui na aula, foi só treino, né? Põe carga, tira carga, faz isso, faz aquilo. Só que quando você vai para uma aula no qual você também está falando sobre a sua sensação, a história muda. A aula muda, a aula vira outra coisa, né? A Aline, né, faz aula, já fez até aula comigo, Muito por bom. sinal, né? A gente fala sobre sensação, né? A gente fala sobre emoção, sobre como foi o seu dia, como foi a sua semana, sei lá, numa sexta-feira ou num fim de semana, que a Aline às vezes faz 2 aulas. O que você quer pro seu fim de semana? Então mentaliza. Tem momentos que é pra relaxar, relaxa. Fecha os olhos. Quando você para de falar só de treino e começa a falar da pessoa, o exercício se torna outra coisa. Aline, o que traz para você, assim, quando a gente pensa nisso tudo que o Rafa tá falando, do benefício para além do benefício físico, Sim. que é inegável, que tá aí, assim como o fortalecimento também, que é super importante. Benefício para sua saúde mental. O que você pontua? Muito. É assim, é impressionante. Até o ambiente da música, de ter mais gente, de estar ali sentindo parte de alguma coisa, pra mim aquilo é muito importante. Então, você vê todo mundo ali fazendo os movimentos ao mesmo tempo e você sendo parte daquilo. E assim, 45 minutos no meio da semana pra desestressar, pra desligar o que tá lá fora e focar naquilo, nas músicas, no que você tá sentindo, no seu corpo reagindo, porque tem isso também, né? Você vê a sua evolução ali, você conseguindo aguentar. Então, por exemplo, a questão das 2 aulas. Quando eu comecei a fazer, nunca que eu ia aguentar 2 aulas, nunca que eu ia conseguir terminar uma aula inteira, sabe? E aí você vê também você mesmo melhorando, você mesmo conseguindo fazer as coisas. E assim, é um ambiente muito gostoso, 45 minutos muito bons. Muito bom. Sabe uma outra coisa interessante que eu não sabia, eu aprendi com o Rafa quando ele chegou aqui pra gente gravar, que a gente pensou nesse programa, a gente falou, vamos fazer um programa sobre aula de bike indoor, sobre spinning. Spinning é uma marca. Sim. Entendi. Então, ou seja, você pode conhecer como spinning, é mais ou menos a mesma coisa, mas é uma modalidade específica porque spinning é uma marca. Por isso que a gente está usando aqui o termo da aula indoor, bike indoor, aula de bike, já que o spinning tem essa carga de ser a marca, mas é como várias marcas aí que se tornaram mais conhecidas do que o produto em si. Então, para você que está ouvindo, se não estiver localizando, mas é spinning, é mais ou menos a mesma coisa. É uma coisa mais específica o spinning, mas tá na essência ali da aula de bike também, dessa aula de bike que você faz dentro de um estúdio, dentro de uma sala. Ô Rafa, me conta uma coisa, quem quer começar a fazer essas aulas de bike, que a gente sabe que tem uma gradação, mas que são aulas bastante vigorosas, e é uma das coisas bacanas da prática. O que a pessoa precisa fazer para saber se ela tá apta, se tudo bem ela começar a fazer aquela aula? Eu diria que todo mundo está apto. O que você precisa encontrar são professores que vão te orientar de forma específica. Então, por exemplo, hoje eu dei uma aula para 34 pessoas. Eu tinha 5 alunos novos na aula, e cada um posicionado num lugar diferente. Né? Tem professores que vão conseguir te olhar e falar, olha, vou falar exatamente o que eu falo na minha aula, tá? Hoje vocês vão pedalar no ritmo comigo, no ritmo da música. Eu quero que você entenda cada sensação. Porém, provavelmente vocês vão fazer mais tempo sentados, porque é uma adaptação. Hoje você vai se adaptar, você vai entender o que acontece aqui, você vai ter as sensações de cada momento da aula. Por quê? Porque a aula tem momentos altos, tem momentos baixos, tem momentos de muita intensidade, tem momentos de calmaria, tem momentos de fechar os olhos, né? Mas pode ser que você precise fazer sentado hoje. Vamos sentir a sua sensação? Vamos ver aonde você chega? Então sobe comigo. Nossa, Rafael, meu coração já tá aqui em cima. Senta um pouquinho. Tem momentos que vão ser realmente mais fortes, eu vou puxar, né? Mas tem momentos que, tipo assim, se você tá muito além, pode ser que tá na metade da aula e meu coração já tá aqui em cima. Senta, se adapta. Aumenta a velocidade ou diminui um pouco a carga. Respira. Sentiu como que é? Sentiu o que acontece? Se acalmou? Vamos de novo? Então, o aluno novo, ele vai passar por uma fase de adaptação. Numa mesma aula, você vê, tinha 34 pessoas. Né? Não tem uma aula de iniciante, intermediário e avançado. Na mesma aula, você vai passando orientações diferentes. É a mesma música, é a mesma sensação, mas o aluno novo ele vai
fazer numa intensidade menor. E ele vai se adaptando. Nós somos seres adaptáveis, né? Então, gradativamente, a gente vai melhorando isso. Isso é para qualquer pessoa. O que você não pode é já chegar pensando, não vai dar certo. Se eu chegar com os meus 50% do não vai dar certo, os meus 50% de professor não consegue te puxar os seus 50%. Agora, se você pensar, não, eu vou com calma, eu vou seguir a orientação, vai dar certo. Dá certo. E dá certo e você sai assim, sabe? Mesmo o tempo todo sentado, né? Pra quem tá na primeira aula, você sai de alma lavada. Você sai e fala assim, nossa, eu fiz. Tudo que ele me orientou, mesmo com adaptações, caramba, eu fiz. Dá pra vir mais uma vez, né? Ou eu falo pra muito aluno, faz 4 aulas. Primeira aula, você vai falar, nossa, mas todo mundo faz pra um lado, faz pro outro. Eu tô meio perdido, eu fui pro outro lado. Todo mundo passou por isso. Todo mundo teve a sua primeira aula. Todo mundo teve que ficar um pouco mais de tempo sentado. Todo mundo passou por um processo. É um processo de autoconhecimento ou uma retomada de conhecimento novamente de você mesmo, né? Entender o que é o seu corpo, descobrir músculo que você nem sabia que existia, né? E descobrir as suas capacidades. Todo mundo é capaz. A questão é começar. Aline, me conta uma coisa, como você faz bastante dessas aulas, eu sei que você já fez aí em diferentes lugares, o que é critério para você escolher e voltar numa mesma unidade, no mesmo estúdio que tem aquela aula e escolhendo um mesmo professor ou professora, um mesmo profissional? O que precisa ter ali para você falar, poxa, aqui é bacana, quero voltar e fazer mais aula aqui? Eu acho que para mim virou uma coisa que não é só fazer a aula muito forte, só tá ali com a música tocando, fazendo a aula. E sim ter aqueles momentos mais leves, ter um momento que não é nem só descansar o corpo, mas descansar a cabeça também. Cada professor tem sua playlist, você se identifica mais com um ou com outro às vezes. Mas eu acho que para mim virou isso, assim. Pô, tem momento que eu não quero fazer com a carga máxima, super pesado. Então tem que ser uma aula equilibrada. Exatamente. Eu quero descansar, quero desligar a cabeça. Então, acho que o meu critério é esse, assim. É me sentir bem durante a aula, é gostar da música, é gostar do ambiente. E aí, com certeza, eu vou voltar. E bacana que para fazer isso, né, Rafa? O que ela precisa fazer? Precisa testar várias aulas para ver qual ela gosta mais. O que torna fácil passar daquela barreira das 4 primeiras que você falou pra gente lá no primeiro bloco. Para o aluno testar, falar, fui a primeira vez, de repente achei muito difícil. Não desiste, tenta mais um pouco até você achar aquela aula que vai ser a certa para você. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente estava falando, Rafa, no primeiro bloco, sobre como o exercício aeróbico, e aí eu concordo 100% com você, muitas vezes é aquele exercício que a gente acha mais gostoso do que o exercício resistido, né? Do que musculação, por exemplo. Agora, nessas aulas de bike, dá para fazer também alguns exercícios que você acaba extrapolando essa coisa do aeróbico, né? Dá. Você consegue, pedalando, criar alternativas, né? Eu faço muita alternativa de isometria, que é ficar mais estático, estabilização, fortalecer o abdômen, fortalecer as costas. Hoje, em muitos estúdios de bike, usa-se o pezinho na mão. Por favor, gente, pezinho no pé não, isso é anos 90, tá? Tinha isso? Eu não cheguei a pegar. É mesmo? Nossa, tornozeleira, põe tornozeleira e pedala. Nossa, os anos 90 foram uma loucura, né? Todos sobreviventes dos anos 90, mas Exato. essa aí eu passei batida, ainda bem. Exato, mas assim, você consegue fazer hoje, mesmo numa aula de bike, por mais que eles tenham um trabalho mais aeróbico, você consegue fazer um trabalho muscular em vários momentos, né? Com o pezinho a gente diminui a velocidade, fica mais tempo sentado, faz os movimentos com o peso, né? Mas na carga, você consegue fazer alguns trabalhos de fortalecimento, né? Eu faço muito na minha aula, né? E isso também a gente aproveita e diferencia um pouco as próprias aulas. Então eu mesmo consigo diferenciar a minha própria aula, para não ficar sempre a mesma coisa, né? Porque querendo ou não, chega uma hora que você cansa de fazer qualquer coisa que é muito repetitivo, né? Sim. Então você criar novas alternativas de fortalecimento, alternativas de estilos musicais. Vou dar um exemplo, eu dei uma aula da Disney. Nossa, eu tinha 40 pessoas na fila de espera.
querendo fazer a aula. Aham. Vou dar essa semana uma aula de pagode anos 90. Pagode anos 90, deve ser muito divertida também. E quando eu dou uma aula de rock, eu dei uma aula de Guns versus Bon Jovi. Gente, foi num domingo, 10h30 da manhã. Eu tinha 50 pessoas na fila. Tinha as 34 da aula, mais 50 na fila, né? Por quê? Porque você sai da bolha só do treinamento para fazer coisas diferentes. Você traz um lado psicológico diferente. E nisso, eu faço exercícios diferentes. Então eu fortaleço com uma música que as pessoas gostam, com algo que vem e entra de surpresa. Eu falo, toda aula especial, a Aline já deve ter feito alguma comigo já. Toda aula especial a gente sai muito mais cansado que qualquer outra aula. Só que você sai com um sorriso muito maior que qualquer outra aula, né? Ainda mais se for um tema que você escolheu. Nossa, é esse tema, eu quero ir porque vai ser esse tema aqui, né? Isso dá uma sensação de bem-estar e de fortalecimento e de cansaço, mas volta pro bem-estar de novo, que é sensacional. É terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Muito bom. Ô, Rafa, e como que é a questão da evolução nessa modalidade? Eu te pergunto pelo seguinte, sei lá, tô fazendo musculação. Então, como que eu percebo a minha evolução? Ah, eu consigo levantar mais peso, eu tô mantendo ali a assiduidade, mas tô mudando aquele treino, sei lá, cada 3 meses, converso lá com o meu instrutor, ele muda o treino, tô evoluindo. Como que a gente percebe a evolução nesse tipo de treinamento, na aula de bike? Sensação. Não canso mais tão rápido. Consigo colocar um pouco mais de carga, né? Porque, por exemplo, algumas aulas, principalmente antigamente, né? Você tinha um passo a passo muito específico. Então, por exemplo, aumente a carga, dê meio giro na carga. Só que meio giro, para mim, pode ser leve, pode ser muito pesado para você. Cada um tá numa fase, cada um tá numa sensação. Então, quando eu falo, coloque uma resistência mais pesada, ou eu falo quase pesada, você vai colocar o que você consegue. E automaticamente, com o tempo, você vai falar, opa, se antes eu colocava no nível 5, que era razoavelmente pesado, nossa, o nível 5 não é mais pesado para mim. Eu já ponho no 8. Você vai sentindo essa evolução. Você vai sentindo na respiração. Nossa, eu cansava na segunda, em 10 minutos de aula eu já estava cansado. Nossa, agora não, eu só começo a realmente ficar cansado com 30 minutos, com 25 minutos. É uma evolução de sensação. Então, o trabalho todo, ele é físico-psicológico. Você faz, você sente, você percebe. Eu tenho alunos que percebem no trabalho, né? Por exemplo, você é engenheira, não é? Então, eu tenho alunos que são engenheiros, arquitetos, que às vezes tem que ir em obra, ficava muito tempo em pé, não conseguia ficar muito tempo em pé, já tinha que sentar, fazer alguma coisa. E hoje fala, nossa, eu fico 1 hora em pé na obra porque eu tô bem, eu tô melhor, né? Eu tô mais resistente, né? Então, a evolução é na sensação. Quando a gente consegue trabalhar essa sensação, tudo acontece. Quero ouvir a Aline, porque o Rafa tá falando e ela tá aqui concordando. Mas é exatamente isso. Pra mim, a minha estratégia sempre foi colocar a toalhinha na frente do visor para não saber o que eu tô colocando de carga, para não ficar com isso na minha cabeça e sim ser o que eu tô sentindo. Olha. Então, quando ele fala, vamos pôr o pesado, é o que eu tô sentindo de pesado, não necessariamente o que eu tô vendo ali que é pesado. E aí, no final da aula, daquela música, que eu vou descobrir que aquilo tava mais pesado do que o da semana passada, porque eu não tô olhando, é realmente o que eu tô sentindo. Então, pra mim, foi muito isso, assim, da sensação. Até a sensação, o Rafa tava falando de música que você gosta, de você conseguir cantar uma música que você gosta enquanto você pedala. Coisa que no começo, às vezes, você não consegue, porque fica totalmente sem fôlego. E aí também traz essa coisa de ser divertido, porque você tá ouvindo uma coisa que você gosta, você consegue cantar, você tá pedalando junto a tudo isso. Mas a evolução é exatamente isso. Uma música rápida, conseguir ficar de pé mais tempo. Antes eu tinha que sentar. Você vai percebendo do que você sente. Em termos de evolução física, a gente falou bastante do aspecto mental, que é super importante. O que você percebeu na sua vida de melhora a partir da realização constante desse tipo de aula, Aline? Para mim, teve uma coisa muito clara, inclusive, que foi quando eu operei, eu estava treinando bastante antes.
E foi já minha terceira cirurgia. E a recuperação foi muito mais tranquila do que quando eu não tinha feito nada antes. Então eu fui preparando o meu corpo, e inclusive com as aulas de bike, preparando principalmente perna, tudo isso. E aí quando eu operei, depois para voltar, você obviamente perde muito músculo, perde muito de conseguir fazer as coisas. Mas o conseguir recuperar esses músculos foi mais fácil do que quando eu não fiz nada antes da cirurgia, por exemplo. Olha aí, acho que é uma ótima mensagem para a gente encerrar essa conversa. Aline Tsuruda, engenheira, praticante de bike indoor, de outras modalidades também. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui ao Bem-Estar em Movimento, compartilhar com os nossos ouvintes a sua história, a sua experiência. Obrigada a você, Cássia. Foi super gostoso aqui o papo. E muito obrigada também ao Rafa Paulino, profissional de educação física, faz um monte de coisas bacanas. Dá aula de bike indoor, de dança, de ginástica, é personal trainer. Rafa, brigadíssima por trazer aqui pra gente todas as suas orientações. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. Falar do que a gente ama, falar de cuidar das pessoas é o meu maior prazer. Então, muito obrigado pelo convite e espero que a gente tenha essa conversa mais vezes. Eu também espero e tenho certeza que você inspirou muitos ouvintes aqui do Bem-Estar em Movimento. Programa que volta na semana que vem, que conta sempre com a produção da Letícia Valente, com os trabalhos técnicos em áudio e vídeo do Juliano Fonseca, a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.